Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Bem-vindos aí a mais uma aula, onde nós vamos aí discutir um tema novo, um assunto novo. Nós vamos dar início ao capítulo 2, na página aí 22 do livro didático. Quando vocês começarem a assistir a aula, já façam uso do material didático, ok? Vão grifando as partes que forem importantes. Façam uma leitura minuciosa, porque através do vídeo vocês sabem que é um pouco complicado nós estamos fazendo esse tipo de leitura. Mas gostaria que vocês fizessem para que a gente pudesse ter um feedback legal, ok? Pessoal, nós vamos tratar a respeito da demografia, que é um ramo aí da geografia que estuda a população. Vocês sabem que população, ela não está relacionada apenas a número de pessoas, mas também há outros fatores relevantes, que são os fatores culturais, são os fatores de identidade, de formação. No caso, nesse capítulo, nós vamos estudar 3 populações distintas dos 3 continentes, Europa, Ásia e Oceania, certo? Nós vamos estudar toda a particularidade desses 3 continentes. Cabe a vocês observar a primeira imagem aí que nós temos de abertura do capítulo, que mostra a cidade de Istambul, na Turquia. A cidade de Istambul ela é dividida aí pelo Estreito de Bósforo. O que acontece? Nós temos uma parte da cidade que se encontra aí no continente europeu e a outra parte que se encontra no continente asiático. Então essa cidade ela sofre em ambas as partes a influência dos continentes, ou seja, há uma diferença aí nas questões governamentais de um lado e de outro, e há também uma diferença nas questões populacionais, que é aí o foco das nossas discussões. Eu quero que vocês deem aí uma observada acerca também da dispersão humana, que nós já falamos aí no ano passado, que é o que confere aí, gente, essa grande diversidade de etnias que nós temos. Porque em cada continente vocês podem observar que existe uma particularidade, que existe um povo que tem uma expressão diferente uns dos outros. É por isso que há essa necessidade de estudar as populações de forma distinta. Há necessidade de estudar por localidade, por localização, certo? Se vocês não responderam aí a primeira questão aí de abertura, eu sugiro que vocês respondam. A cidade de Istambul, na Turquia, encontra-se na divisa entre a Europa e a Ásia. Por sua localização, tem forte influência europeia e asiática. Responda a questão a seguir. Fatores demográficos e culturais podem ser um critério para separar diferentes regiões? Justifique sua resposta. Então, eu quero que vocês observem essa questão e respondam para que a gente também possa estar discutindo. No capítulo anterior, nós falamos aí acerca da globalização, que é a difusão aí das diversas culturas sobre o globo. Também está muito relacionado à questão da demografia. Por quê? Porque a partir do momento em que nós difundimos culturas, nós estamos também fazendo o quê? Formando novas etnias. Então, essa difusão das culturas, ela formou aí essa diversidade de etnias. A demografia estuda a população e suas características e também a história de formação de um povo e sua etnia. A miscigenação, gente, a migração aí das pessoas também é um fator muito importante e determinante para a formação de uma população. Porque vocês sabem que aí na época da dispersão, houve aí uma diversidade muito grande de migração. E os povos eles não eram fixos, o que conferiu aí diversas etnias se juntando para formar aí as populações. Cada um desses continentes que nós vamos estudar, Europa, Ásia e Oceania, eles têm fatores particulares deles. Tem aí algumas questões na página 23, que eu acredito que vocês já fizeram, nós fizemos em sala de aula. A respeito também, gente, da formação aí territorial. Por quê? Porque para a definição de uma população, há uma necessidade aí de se formar um território. Quando se forma um território, geralmente ele se dá por meio de disputas. Nós já discutimos a respeito disso, o alargamento das fronteiras. Por quê? Porque se tem um determinado local e se tem um povo residindo ali, aquele povo ele tende a querer expandir o seu território. E esse território ele foi expandido através de muitas disputas. Aí tem aí o filósofo inglês chamado Thomas Hobbes,
que é o promotor aí dessa discussão, que é do qual vocês vão responder aí essas duas questõezinhas para depois a gente dar uma discutida. Pessoal, o primeiro continente que nós vamos abordar é o continente europeu. Como vocês sabem, a Europa ela era para ser uma península asiática. Por quê, professora? Porque ela é uma pequena faixa de terra que é cercada por águas. E o único ligamento que ela tem aí de terra é com a Ásia. Então, geologicamente, ela seria considerada uma península asiática. Mas por conta aí do seu desenvolvimento econômico, por conta do seu desenvolvimento cultural aí, a Europa ela avançou muito nessa questão, o que fez com que ela fosse reconhecida como um continente, como um espaço que tem sua população própria e seus próprios métodos de desenvolvimento aí tecnológico, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, ok? O continente europeu abrange uma área de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, embora geologicamente possa ser considerado uma península asiática. Sua história e seu desenvolvimento socioeconômico o colocam em destaque no espaço geográfico mundial. Aí nós temos aí um mapa da Europa político. Vocês podem observar aí todo o continente europeu, cercado aí por águas e ligado apenas a esse continente aí asiático, ok? A condição atual da população europeia, no que se refere tanto aos laços culturais quanto às culturas sociais e econômicas, é fruto de um longo processo histórico, mas também de eventos que ocorreram recentemente. Vamos estudar a configuração da população europeia e suas características sociais e econômicas. Gente, os primeiros conceitos que nós vamos estudar aí são em relação justamente ao número de habitantes que tem-se na Europa. Vocês vão relembrar aí os conceitos principais, que é população absoluta, população relativa, países populosos e países povoados. População absoluta, gente, é o número total de habitantes de um determinado lugar, enquanto que a população relativa está ligada aí ao número de habitantes por quilômetros quadrados. Os países populosos são os países que possuem grande quantidade de pessoas, enquanto que os países povoados são justamente aí os países que têm aí uma grande quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Então, estão relativamente ligados aí à quantidade total e à quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, certo? Vocês podem observar aí no quadro da página 24, a população absoluta e a população relativa desses países. Nós temos na página 25, gente, um fator aí de povoamento. Nós temos aí um mapa que mostra a densidade demográfica, ou seja, abrange aí as pessoas por quilômetros quadrados. Vocês sabem que o continente europeu, ele tem aí uma série de fatores que podem aumentar ou diminuir o índice de população de um determinado local. Isso está ligado, gente, justamente às questões dos climas rigorosos. Então, o clima, ele é um fator, sim, de população. Ele é um fator que pode aumentar a população num determinado local ou não. Por exemplo, num clima extremamente rigoroso, nos climas polares, nós temos aí uma incidência menor de pessoas, como também nos climas semiáridos nós temos uma incidência menor de pessoas, certo? Porque não existe, não promove a possibilidade aí de desenvolvimento, de subsistência nesses locais. Por isso, a população nesses locais é relativamente menor. Gente, o continente europeu também é muito importante por causa da sua história linguística. Nós também falamos nas aulas anteriores. Apesar de ser um território relativamente pequeno, nós temos aí 3 grupos linguísticos muito importantes que derivaram muitas das línguas que nós conhecemos, principalmente no nosso continente que foi colonizado aí por um país europeu, certo? Esses 3 principais grupos linguísticos são o latim, o germânico e o eslavo. O latim, gente, ele derivou aí o espanhol, o português, o francês, o italiano e o romeno, línguas principalmente faladas no sul do país e no oeste do continente. O germânico, o alemão, o holandês, o neerlandês, o inglês, entre outras línguas faladas principalmente nos países do centro-norte. Eslavo, russo, polonês, búlgaro, entre outras línguas faladas comumente nos países do leste europeu.
O fator linguístico, ele também pode ser um fator de regionalismo, ou seja, as línguas elas podem aí ser um fator cultural e elas também podem ser utilizadas para regionalizar em um continente. Então, o continente europeu ele pode muito bem ser regionalizado com base aí nos grupos linguísticos que são difusos dentro do continente, ok? Temos aí o Organize Ideias. Se vocês não fizeram essas questõezinhas aí, são só 3 questões. Façam, por favor, qualquer dúvida, só me perguntar. Pausem o vídeo para fazer, viu, gente? E nós temos também, gente, um fator interessantíssimo que nesse momento, principalmente aí de pandemia, é interessante nós refletirmos, que é a questão do envelhecimento da população do continente. O continente europeu é um continente que possui a população mais velha do mundo, ou seja, a expectativa de vida deles é altíssima. Promove aí uma série de problemas. Por quê? Porque com a expectativa de vida muito alta, reduz também o número de natalidade, ou seja, menos pessoas nascem, enquanto mais pessoas envelhecem. Sobre essa questão do vírus, nós sabemos aí que a população europeia, ela diminuiu, principalmente na Itália, onde nós tínhamos aí uma das populações mais antigas, ela diminuiu assim bastante. Então é importante que vocês reflitam a respeito disso, para que a gente discuta mais tarde. Espero que vocês façam uma boa leitura. Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo e muito obrigada.